Fala pessoal, bem-vindos a mais um Topcast, esse podcast que junta assuntos de saúde, inovação, tecnologia, mistura tudo num caldeirão e traz conteúdos relevantes para vocês. Hoje eu estou aqui com uma pessoa convidada, né? Vou fazer aqui a apresentação dela, que é formada em Engenharia de Alimentos pela USP e apesar de ter a formação acadêmica na área de engenharia, hoje ocupa o cargo como Head de Pessoas e Culturas aqui da TopMed. E ela já teve passagem pela Ambev em startups e empresas de tecnologia. Hoje eu estou aqui com ela, Eduarda Lopes. Olha, eu acho que eu vou só complementar uma das coisas aí durante a minha passagem, que além de ser formada em engenharia de alimentos, eu atuei no financeiro da Ambev, de uma multinacional. E para mim tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque quando eu atuava com saving financeiros, que as metas eram sempre para redução de custo, né? E sempre esses projetos, a causa raiz eram pessoas. Então foi isso que me trouxe hoje para o RH. E aí a gente fala sobre produtividade. Então, raramente era um problema de máquina, era um problema de estrutura. A causa, quando a gente ia atuar, eram as pessoas. Então, o que a pessoa precisava se desenvolver, como que estava o clima, como que estava a liderança, como que estava a equipe daquela pessoa, para aí sim a gente atuar nisso e ver os resultados financeiros acontecendo. Então, acho que tem tudo a ver. Então, a sua própria trajetória aí te conduziu para o assunto que a gente vai trazer hoje, né? E falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu já gostaria de deixar uma pergunta aqui para você. Estou com a minha colinha, mas a pergunta é: como a saúde física e mental impacta diretamente o desempenho dos colaboradores no ambiente de trabalho? Olha, a saúde física e mental, ela é a base de um ambiente profissional e de uma performance de uma empresa. Quando uma pessoa ela está bem, física e mentalmente, ela tem vontade de fazer as coisas, ela tem vontade de fazer acontecer, ela consegue ser criativa, ela consegue tomar decisões com mais clareza, ela consegue ser sociável de uma maneira saudável. E o ao contrário também acontece. Quando uma pessoa não está bem física ou emocionalmente, quando essa pessoa está com dor, como que você vai esperar que ela seja um bom profissional? Que ela tome decisões assertivas, que ela queira se relacionar, que ela queira entregar o seu melhor. Então, estar bem é fundamental, é a base. Acaba garantindo os resultados, né? Eu tô aqui como... Posso me colocar como um case. Tem uma apresentação para fazer, mas aí tô com um problema em casa. Na hora da apresentação, onde que vai estar a minha cabeça? Qual que vai ser a minha performance ali naquele momento? Então, as coisas elas são meio indivisíveis, né? E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, eu já gostaria de saber de você, através de você, né? Qual é a visão da TopMed em relação à saúde corporativa e como isso vira um pilar estratégico no modelo de negócio, na hora de fazer gestão do negócio? A TopMed, além de ela oferecer saúde, tem o peso de a gente ser uma empresa de saúde dentro de casa. Então, assim, a gente não tem como a gente vender algo que a gente não compra. Então, a primeira coisa que a TopMed faz é garantir que dentro de casa estejam acontecendo os projetos, os serviços, os resultados que a gente oferece para fora. Então, a TopMed é muito coerente e tem muita responsabilidade para a saúde física e mental dentro de casa. Claro que, sendo vulnerável, temos os nossos pontos fracos, como qualquer empresa. Então, existem absenteísmo, existem turnovers lá dentro, mas a gente entende que isso não é algo que a gente quer. Então, temos muitas ações e projetos para conseguir atuar nisso e reduzir esses números. Então, assim, falando um pouquinho sobre esses projetos, hoje a gente está atuando muito forte com as nossas lideranças. Entendemos que a liderança ela é um pilar central para quando a gente fala de um clima saudável, de um ambiente saudável. Então, estamos com vários projetos relacionados a desenvolvimento dessas lideranças. E, além disso, projetos também focados em movimento físico, em saúde mental, para
Claro que isso daí vai depender da pessoa. E é um hábito, assim, é uma mentalidade. Isso não muda da noite para o dia. Mas a gente, como empresa, a gente tem a responsabilidade de dar o pontapé inicial, de mostrar a importância disso e de oferecer opções para que as pessoas busquem uma saúde física e uma saúde mental. Você falou de coisas bem interessantes aí, né? Perpassam por a gente oferecer, então, uma plataforma ali, uma estrutura para que seja ofertado, né, a saúde física e mental dos colaboradores. Você falou de liderança e eu acho que o pilar principal é a continuidade, né? A mudança, a transformação da cultura, porque não é um movimento que tu faz que aí vai gerar todo esse resultado através da saúde mental e física, né? Então, vale a empresa dedicar, de fato, um tempo para olhar a saúde física e mental do colaborador como um pilar realmente estratégico. E aí isso vai na rotina ali no dia a dia, nas ações e nos ritos que são vividos na empresa. E aí isso vai acabando virando uma verdade coletiva ali e a transformação acontece, né? Mas pegando esse gancho da liderança, eu queria estressar um pouquinho mais esse ponto aí, porque eu acho que acaba começando por aí, né? Esse processo de olhar para os colaboradores, para a saúde dos colaboradores como pilar estratégico. A gente vê agora a movimentação das empresas na NR01 acontecendo, todo mundo com dúvida por onde começa e o que faz primeiro. Então, eu acho que o trabalho com a liderança acaba sendo essencial para que o que for decidido seja multiplicado e seja multiplicado de uma maneira coerente, né? Então, não querendo ser tendencioso ali, né, no por onde começar, mas qual que é a sua visão em relação ao cuidado nesse início de trabalho com a liderança? O que você acha que seria um pontapé legal de trabalhar com eles? Olha, acho que assim, dando até um passo para trás, eu acho que um pontapé inicial é você ter dados. Então, se a empresa ainda não tem um levantamento de dados para saber onde ou por onde começar, então começa a fazer uma pesquisa de clima, começa a fazer uma roda de conversa, começa ouvindo as pessoas que estão ali dentro, para você levantar munições e realmente entender por onde começar atacando. Claro que a liderança é um pilar fundamental para que seja efetiva as ações que vão ser propostas. A liderança é a pessoa que está ali, é o contato direto com todo mundo. Não tem como o dono de uma empresa tá ali olhando e cuidando de todo mundo. Então, na figura dele, existem lideranças. Então, a primeira coisa, um líder, ele tem que querer ser líder. Assim, ele tem que ter a genuína vontade de cuidar daquelas pessoas, de desenvolver aquelas pessoas. E é tão simples começar que o líder ele criar um elo de confiança com quem está abaixo dele. Então, chama para um one-on-one, dá feedbacks construtivos para que aquela pessoa realmente se desenvolva, entenda o que ela pode aprimorar, para que caminho ela pode tomar, traz clareza sobre as expectativas que existem em cima daquelas atividades dela, traz segurança. Então, a pessoa, a base ali de uma saúde psicológica é a pessoa se sentir segura onde ela está. Seja relacionada ao pertencimento, né, do ambiente, quanto ela saber que ela não vai ser mandada embora da noite para o dia, que ela está recebendo feedbacks coerentes com a performance dela e que ela tem a oportunidade de melhorar. Então, por isso que eu acho que a liderança ela é o que vai trazer sustentabilidade para qualquer programa, mas claro, não é o único. Eu acho que a empresa ela também tem como responsabilidade trazer um ambiente saudável como cultura. Então, trazer um ambiente de reconhecimento, de inclusão, um ambiente onde as pessoas elas se sintam pertencidas e se sintam parte dos resultados, porque nenhum resultado chega sozinho. Então, eu acho que é um pouco dos dois e a liderança, sim, tem um papel fundamental nisso. Engraçado você citar, né, que o elo de confiança é um dos papéis mais essenciais para que esse processo todo aconteça, né? Num episódio passado, em conversa com o Delton, o Cleone estava trocando uma ideia ali com ele, e ele fala, ele instigou o Delton a responder, né, o que faz um colaborador ali ser realmente estratégico e ser participativo nos resultados. E ele trouxe o seu ponto de vista mais na visão do colaborador. Então,
pô, aquele brilho nos olhos, saber que eu estou num lugar que tem um ambiente onde é propício para o meu crescimento, para eu me tornar uma pessoa, um indivíduo melhor. E aí vem o papel da liderança que você está citando, né? Que é o outro lado da moeda disso tudo. E aí você vai observando os temas, as rodas de conversas e as fontes, e elas todas convergem em um lugar só. E é muito legal ver que eu como líder, um dos líderes da Top Med ali, enxergo como uma honra carregar esse manto de, pô, gerar esse movimento, gerar esse cenário para que as outras pessoas se transformem e eu também. Então, essa parte de criar um espaço seguro, um ambiente realmente colaborativo, criativo, onde a inovação ela tá ali, ela tá presente. E aí, quando eu falo de inovação, eu falo também espaço para erro e erros seguros, né? De tentar coisas novas, de evoluir e de testar maneiras diferentes de gerarem um melhor resultado. Então, pô, tudo isso daí já deixa tipo o campo adubadinho assim para um ambiente melhor crescer, para um ambiente saudável física e emocionalmente crescer, né? E emendando aqui as perguntinhas, eu queria saber de você, Duda, quais são as ações que a Top Med internamente, né, faz para que os seus colaboradores sejam mais produtivos. A gente tem rituais, a gente tem ações. Como que é o mês? Como que as coisas se materializam na prática ali na Top Med, pensando em produtividade, em ambiente colaborativo, seguro, saudável? Você podia dar um contexto para a gente? Posso. Como a gente falou das lideranças, então estamos construindo e já executando programas mais robustos para todos os níveis de liderança, para que elas entendam qual é a responsabilidade dela, daquele nível que ela ocupa dentro da empresa, qual é a mentalidade que a gente espera, qual é o comportamento que a gente espera, quais os rituais que a gente espera como empresa que ela execute e rituais que garantam que exista ou que criem esses elos de confiança com as equipes. E, além disso, como empresa, a gente também tem momentos para que as pessoas se conheçam melhor, se conectem, se sintam mais acolhidas, mais pertencidas. Como, por exemplo, uma vez por mês a gente tem um happy hour, onde todo mundo vai lá, sobe no mesmo momento, a partir das 5 da tarde, e conversem uma com as outras. Então, é um momento de descontração mesmo. A gente tem o Momento WOW. O Momento WOW é uma vez por mês também. A gente pensa em como fazer um movimento, como fazer um barulho para que também as pessoas consigam ter algum tipo de troca, recebam algum tipo de reconhecimento daquele momento. Mensalmente, a gente também tem programas de reconhecimento de performance, exatamente para trazer à vista resultados e comportamentos que a gente valoriza e que a gente espere que aquilo seja replicado como um todo. Eu acho que assim, tem várias coisas. Tem o Movimente-se, que é um projeto interno nosso para a saúde física, onde a gente pega o nosso parceiro de atividade física, de academias, e traz para a Top Med, traz para um aulão, traz para algum tipo de exercício para a gente ter um pontapé inicial tanto para quem não tem o hábito de atividade física, quanto para quem tem também, trazer essa rotina junto com o trabalho, né, para fazer junto com as pessoas do trabalho e melhorar esse elo, melhorar essa atividade em equipe. Então, tem alguns, fora outros que agora, com o resultado da GPTW, a gente está desenhando e construindo. Então, tem muita coisa para acontecer também. Legal. Você falou um pouquinho sobre a qualidade de vida através do Movimente-se para aumentar a saúde do colaborador. E quando a gente fala em saúde do colaborador, a gente também tem espaço ali para falar sobre como ela acaba se manifestando no dia a dia no trabalho, né? A gente já tocou nesse assunto ali no começo. Mas aí o desdobramento disso, quando é negativo, ele acaba se materializando através de algumas palavrinhas ali que definem, né? Abstenteísmo, presenteísmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e principalmente o que pode acarretar isso. Eu acho que quando a gente fala de cuidado, de qualidade, saúde e saúde mental, quando a gente fala de cuidado, qualidade de vida, saúde e bem-estar física e mental dos colaboradores, para quem olha de longe, sem se aprofundar no assunto e vê que tudo isso é revertido em resultados da empresa,
acaba achando que isso é uma desculpa para não atingimento de metas. E muito pelo contrário, né? Ele vira um pilar estratégico justamente para garantir com que a gente alcance, para garantir que a gente alcance esses resultados. Foi até por isso que você foi para a área de pessoas e culturas, né? Para garantir cada vez mais que os indicadores fossem alcançados. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando esses índices não estão bons e como que funciona o estresse no meio de tudo isso. Será que viver com metas, com prazos, com responsabilidade realmente é de todo ruim? Até que nível isso vai? Tá, vamos lá. Eu parto do princípio que ninguém acorda falando, putz, hoje eu vou trabalhar mal. Hoje eu vou ter um dia ruim, Muito hoje bom, eu não quer vou isso, né? entregar. Não, então eu acho que quando isso acontece, a gente tem sim que entender o porquê. Não é a vontade de fazer errado. Hoje eu vou acordar para errar. Não, todo mundo quer dar o seu melhor. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem dias que vão estar bem. E aí tem aquela palavrinha que você comentou, o absenteísmo. O absenteísmo nada mais é as horas que aquela pessoa deveria estar trabalhando, que ela é paga para trabalhar, e quando ela não está, a falta que ela teve. Então, seja por um atestado médico, seja por uma falta injustificada, algum problema que ela teve, seja por um atraso na chegada ou porque ela teve que sair antes. Então, essa diferença... É legal você dar esse contexto aí, porque a galera confunde. Inclusive eu vou me colocar essa, você me corrigiu esses dias, de absenteísmo. Ah, tá, é a taxa de atestado, que não é só isso, né? Tem todos os outros fatores que também caem no absenteísmo. Isso, então assim, a hora cheia que essa pessoa deveria estar na empresa, trabalhando, e a diferença que ela está faltando. Sim. Não sei se ficou claro. Ficou? Então tá. Então, isso é o absenteísmo. E o absenteísmo ele pode acontecer por N motivos. E aí, eu acho que cai naquele ponto que eu falei de novo. Mais importante do que saber a sua taxa é você conseguir desdobrar para entender os motivos e aonde está essa taxa. Ela está pulverizada? Ela está na empresa inteira? Tá, então isso talvez tenha que ser uma ação que a empresa olhe como um todo porque aquilo está acontecendo. Ela está acontecendo dentro de uma área específica? Talvez, será que é uma liderança que pode estar impactando nisso? Ou como que está o ambiente daquela equipe? Será que está sendo uma equipe com uma competitividade que não está saudável? Ou algum conflito dentro da equipe? Então, já dá para ter algumas hipóteses diferentes. E tudo isso é para ter medidas preventivas, né? Eu acho que medir essas taxas é ditar ações. Isso. Então, assim, existem absenteísmo realmente porque a pessoa ela tá doente, ela teve que se afastar, que seja. Sim, existem. Mas existe o absenteísmo também que acaba sendo mais emocional exatamente por esses fatores de ambiente que eu comentei. Por exemplo, você pegou uma gripe e você está se sentindo indisposto. Você tem a possibilidade de ir no médico e pegar um atestado para entregar, ou você tem a possibilidade de ir trabalhar porque você quer estar lá, porque você se comprometeu a estar lá, a entregar um bom resultado, você não quer impactar na sua equipe ou sobrecarregar essa equipe. Então, também tem esse lado da pessoa e é isso que o ambiente e que a empresa consegue ter uma atuação maior. Então, como fazer um ambiente ser saudável e ser gostoso de estar para que a pessoa queira estar lá. Acho que isso é importante. Nossa, até porque, Duda, 8 horas por dia, 9 horas por dia, a gente tá lá. Se não for para ser legal, se não for para ir de encontro com o que eu acredito, com o que... enxergando, né, o resultado que o que eu tô fazendo ali gera, eu acho que não faz muito sentido, né? E às vezes... mostrar o porquê a gente faz o que a gente faz todo dia já basta. A gente já dá um norte. Porque, a gente tem níveis, né, de trabalho. A gente tem trabalho estratégico, tático e operacional. Nem sempre no trabalho operacional há uma clareza do porquê aquele operacional está sendo feito. E eu acho que se a gente não trabalha essa visão, não tira essa venda do operacional, enxergar qual é o resultado que ele está gerando ali no final da cadeia, acaba trazendo essa sensação, né? De tipo, putz, mais um dia, mais um outro. Fiquei doentinho, não preciso ir, eu vou ficar aqui. Agora, se a pessoa sabe que lá na ponta, no caso da Top Med, por exemplo,
pô, tanto a área administrativa como a área operacional, no final das contas, é para atender a Joana, que está lá do outro lado da linha precisando de um atendimento. Então, se você tem isso claro que talvez você não indo, você vai impactar lá na ponta de quem mais precisa, o nosso maior propósito é democratizar uma saúde de qualidade. E você tá, pô, vou impactar nisso daqui negativamente, será que eu não consigo contribuir um pouquinho a mais? Eu acho que... E aí chega na hora, você vai pro trabalho e encontra aquele clima gostoso e acaba se motivando e... Não, tá tudo certo, vamos lá, vamos gerar o resultado. Então, tudo se torna um pouco mais prazeroso, né? E aí, reduz o abstencionismo. Mas aí a outra palavra, Duda, presenteísmo. O que é? O que come? Tá. Eu vou trazer um dado, inclusive disso que você estava falando agora, que sim, isso é aumentar a produtividade. Tem um estudo recente da Harvard Business Review que traz que uma taxa... empresas que investem em programas de bem-estar conseguem aumentar até 19% a produtividade comparadas à média de outras empresas. Então, assim, 19%, eu vou arredondar para 20%, tá? Para a gente fazer uma conta. Eu estou falando que uma equipe... personificando esses 20%, tá? Uma equipe com 6 pessoas, 5 estão trabalhando e uma não está. Então, assim, se eu conseguir realmente trazer esses 20% de produtividade, eu tô falando que a cada 6 pessoas eu não preciso de uma para entregar o mesmo. Então, isso tem muito impacto na saúde do negócio. Boa. Eu acho que, contribuindo com esse ponto, é que a produtividade ela também não está restritamente ligada à ausência. Que daí entra o que a gente vai falar agora sobre presenteísmo, né? Mas esse mesmo estudo ele traz que 28% diminui, né? Empresas que são produtivas têm 28% menos ausência no ambiente de trabalho. E aí a produtividade, eu acho que olhando principalmente para minha equipe ali, de como a gente funciona, ela também está ligado ao quão motivado e comprado com o projeto mesmo, tipo, não, eu acredito nisso daqui, a gente está. Então, eu acho que a ausência, ali pega muito, porque, né, em times enxutos, se tá sem uma pessoa, o impacto é bizarro. Mas esse outro fator de estar presente no nosso projeto, de estar comprometido, de acordo com as suas responsabilidades e com as suas entregas, também eu acho que mexe nesses 20% de produtividade aí, né? Mexe. O presenteísmo, que é quando uma pessoa está no seu posto de trabalho, mas ele não está entregando na performance que ele poderia, no seu máximo. Ele é, inclusive, mais difícil de lidar do que o absenteísmo, porque ele não é mensurável. A falta, a gente consegue medir quando uma pessoa não está trabalhando. Mas como que eu consigo medir a pessoa que está presente, mas, na verdade, não está conseguindo entregar? E isso também tem diversos fatores. Pode ser porque a pessoa não está se sentindo bem fisicamente, tá com indisposição, tá com dor. Cara, eu tô com uma dor de cabeça ferrada, eu não tô conseguindo me concentrar. Como que essa pessoa vai realmente entregar o que ela precisa entregar naquele momento? Então, tem esses fatores físicos e tem os fatores mentais. Que seja, eu não estou me sentindo incluído nesse ambiente, eu não estou tendo saúde psicológica para conseguir mostrar os meus erros, para pedir ajuda, para questionar o que eu estou fazendo. Então, isso também é muito importante. Eu tenho uma historinha que eu gosto sempre de contar, que existem 2 meninas, tá? A Ana e a Maria. A Ana, ela ia trabalhar todo dia, ela tinha que trabalhar, ela chegava na empresa, ela começava a fazer uma reunião com o líder dela, ela fazia essa reunião, ela saía dessa reunião tremendo, ia para o banheiro, começava a chorar. Ela voltava, não conseguia se concentrar, chegava no final do dia, ela entregava o que era pedido para ela e ia embora dando graças a Deus. Nossa, ainda bem que meu dia acabou. Aí tudo começava de novo, ela já acordava ansiosa, tendo que trabalhar. Bom, e a outra? É a mesma história. Ela chegava, ela ia trabalhar, ela tinha esse trabalho dela, ela chegava para fazer uma reunião com o líder dela.
o líder dela corrigia ela, mostrava o que ela tinha que fazer e tudo mais. E ela saía querendo abraçar o mundo, falando, caramba, eu errei, mas realmente eu tenho que ir por esse caminho, que bom que eu aprendi. Sentava na cadeira dela, queria fazer, dava o horário dela ir embora, ela falava, meu Deus, o tempo passou muito rápido, eu ainda tenho coisa para fazer, eu queria continuar, porque eu quero entregar, eu quero ver o resultado disso. Ia embora, dormia, acordava motivada, querendo terminar aquilo. Então, o ciclo ele continuava. E aí eu falo, o que tinha de diferença entre essas duas meninas? A empresa não investiu mais, ela não gastava mais grana, ela não... Era o líder. E aí essa cultura, história, né? essas duas meninas, era eu, na mesma empresa, fazendo as mesmas atividades, com toda a estrutura igual. A única diferença era meu líder. Então, o quanto que o presenteísmo, ele também é influenciado pela sua liderança. O quanto você consegue ter conexão e confiança para pedir ajuda, para pedir um feedback, para ser desenvolvida, para querer estar ali, para querer entregar seu máximo. Então, as coisas, elas realmente se conectam e, de novo, voltaram pro líder. E é engraçado, né? Que em volta do líder tá a cultura da empresa, né? Se ela tem uma cultura realmente acolhedora, de dar e receber feedback, e eu acho que a galera entende feedback como uma coisa unilateral e verticalizada, né? De cima para baixo, mas ela deve ser feita de forma 360, né? E quando a cultura da empresa ela engloba tudo isso, apesar de, no seu caso, estar na mesma empresa com líderes diferentes, quando os líderes estão alinhados numa cultura que funciona dessa forma, a produtividade vai lá para cima. Mas eu vejo também uma disrupção acontecendo agora no sentido do significado da palavra de ser líder. O que é ser líder, né? Muito se ouve aquela caricatura do cara ou da mina que estressa, que aperta os prazos, que fica em cima, que cobra resultados e tudo mais. E eu acho que o estresse ele tem um papel, eu acho que já falei isso no episódio de saúde mental, que o estresse, pelo menos no meu caso, ele tem um papel fundamental para me tirar da zona de conforto e testar coisas novas. E quando a gente olha para uma liderança, eu tento fazer isso de uma forma que realmente eu gere um estresse, mas um estresse que seja controlado e orientado para resultado. E para a saúde e bem-estar do meu colaborador. Porque, afinal de contas, no final de tudo, se a gente não estiver bem, o resultado não vem. Então, é uma balança ali que fica se equilibrando o tempo inteiro entre injetar, sim, uma cobrança por resultados, mas garantindo que a saúde mental está em dia, o acesso à saúde física também, como que isso está se enquadrando e se encaixando ali no dia a dia de trabalho. Mas, agora, passando a bola para você, qual que é a relação, por exemplo, no exemplo que você deu, do estresse incluso na história toda? Eu acho que ser líder não significa ser bonzinho. Significa ser justo, ser coerente, ser assertivo. E o papel do líder tem que ser cobrar, tem que ser garantir resultados, tem que ser direcionar para o que precisa ser entregue exatamente para que as pessoas não se dispersem. E é natural do ser humano ter a tendência de procrastinar. Então, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E a gente vai levando o quanto a gente pode. Então, sim, o líder ele tem que cobrar e ele tem que pressionar, colocar um estresse. Inclusive, o estresse ele é bem-vindo, contanto que de forma coerente. Existe uma matriz, que eu não me lembro o nome agora, que existem 2 eixos, o eixo de pressão e o eixo de resultado. E nessa matriz, quanto mais você vai aumentando a pressão, você também vai aumentando o resultado. Até que chega num ápice da curva, que você começa a aumentar mais ainda a pressão e você começa a ver os seus resultados diminuindo. Então, a pressão ela é fundamental para atingir um resultado alto, de alta performance. Porém, tem que tomar muito cuidado na linha tênue de quando que eu preciso parar de pressionar porque eu cheguei no limite de estresse daquela pessoa. Então, e é por isso que o líder tem que ter uma boa conexão para que o liderado se sinta à vontade de demonstrar esse momento que ele está no limite dele. Então, assim, a partir daqui, já começa a ter
crise de ansiedade, já começa a ter uma autocobrança exagerada. Então, ele precisa levantar a mão para entender que, a partir daqui, eu preciso de ajuda. Ou eu preciso de mais treinamento para pegar esse novo desafio. Eu preciso dividir essas atividades hoje, porque hoje é muita coisa para mim. Então, mas é importantíssimo que o líder traga essa pressão para atingir resultados tanto sustentáveis, direcionados e assertivos. Boa. Eu acho que daí, na hora que essa curva, que ela começa ascendente e vem pro declínio, quando ela começa no declínio ali, aí, obviamente, né? Antes disso é sempre bom, mas principalmente nessa fase onde ela vai descendo, tem um líder ali que tem mapeado quais são os motivadores individuais de cada um de cada um dos seus colaboradores, o que faz eles quererem crescer, para onde eles querem ir, porque eu acho que daí chega nesse momento que de declínio em que ele pede ajuda e tu vai estar preparado para conseguir ajudar e direcionar, obviamente, feedback, conversas abertas e confortáveis, um espaço seguro ali de one-on-one, vai te trazer tudo isso. Mas se você já mapeia isso como rotina, na hora que chegar eu sempre, como líder, tento ficar pensando no próximo passo. E agora que a gente está indo para cá, mas depois que a gente chegar nesse caminho, nesse destino, qual que será o próximo? Então, para mim, a cabeça do líder também ela está sempre vivendo no presente e no futuro, principalmente no futuro, e alinhando com o que a gente está vivendo no presente. Então, se a gente já mapeia isso no caminho, a gente até evita que chegue nesse ponto de declínio, né? A gente garante uma linearidade. Eu acho que tem o Tuckman, ele tem a curva de Tuckman, bem nessa pegada do eixo, do estresse e do resultado. E aí, além da curva, ele tem um ciclo, que ele fala que são o ciclo das equipes, que tem ali o primeiro a construção, aí depois a confusão, que é quando essa equipe começa a invadir a área do outro, entendendo onde eles se encaixam ali no meio de tudo. No terceiro ponto é a normalidade, todo mundo se encaixou, todo mundo ficou bem, sabe do papel um do outro, sabe no que o outro é melhor, e aí as habilidades se somam, e aí passa para a fase de alta performance. E eu acho que toda equipe e todo líder, eu anseio por chegar nessa etapa de alta performance e continuar dela por um bom tempo. Mas para que a gente atinja essa fase de alta performance, a gente tem que passar por todos esses estágios e, consequentemente, pelo estresse. Porque a gente só vai sair de um nível para o outro quando a gente aplica de uma maneira colaborativa ali o estresse para todo mundo chegar no mesmo resultado. Então, agora, eu trazendo aqui um pouquinho para a minha equipe, eu vejo que a gente está na fase de novo da confusão ali. Novos colaboradores entrando, com habilidades diferentes, e aí a gente está enxergando ainda onde elas se somam. Mas se deixar só ir sentindo ali onde elas se somam, o negócio não vai para o próximo nível. Então vem aí a pressão de cobrar resultados, de cobrar um cronograma muito bem executado, para que a gente junto vá para o próximo nível. E, consequentemente, individualmente, a gente também vá. Então, muito legal. Eu não conhecia essa matriz, achei incrível. Assim, e reflete muito o que a gente já viu. Acho incrível quando a gente já vive o negócio, a gente sente, mas aí chega alguém e racionaliza, assim, explica para você, você fala, pô, incrível. Total. E aí, como que a gente pode aumentar a amplitude, né, dessa curva para a gente conseguir cada vez mais colocar mais pressão sem acontecer o declínio? Saúde física, mental. Então, quanto mais eu invisto nas pessoas estando bem mentalmente e fisicamente, mais essa pressão consegue ser aplicada sem a pessoa espanar, vamos dizer assim. Sem a produtividade dela começar a declinar. Tá, Duda, você resumiu aí pra gente o que fica aí do episódio, mas se fosse compilar ainda mais em uma frase, assim, qual seria? Quando você quer uma empresa saudável e produtiva, olha para todo mundo que está dentro dela. Porque quando você cuida das pessoas que estão dentro do seu negócio, essas pessoas vão cuidar com ainda mais força dos resultados da sua empresa. Então, olhar para a produtividade como um resultado final de custos financeiro, ele é falho. Olha para a saúde de quem está dentro dela. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Top Cash. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua rede e nos sigam aqui no canal. Até mais.